bota aí, rapaziada, o que é isso aqui, por favor. Convido com um remédio aí bom pra eu comprar pra ele. Essa aqui ela é barbuda. Não sei se vocês vão ver que ela tá muito nova, mas ela é barbuda. Parece que ela foi a única, mas sei que ela é barbuda. A mãe dela é barbuda, só não sei o pai, não conheço, mas ela é barbuda. Tem uma coisa boa, né, que ela é barbuda. Eu tava querendo uma galinha barbuda. Olha como ela tá vendo? Anda, deita, ó. Aquela já tem um mês, esse aqui, não sei, tem umas 2 semanas. Vai fazer um mês por aí. Mas um mês não tem, ela não tem. É 2 fêmeas, né? Eu tô desconfiando desse aqui, pode ser um macho, maior asa. A asa completa, as duas, mesmo tamanho. E dessa aqui também. Essa aqui é mais mansa, pra onde eu vou ela vai na minha traia. É nela. Olha os irmãos dela e os irmãos dela. Tá vendo lá? Tudo irmão.